Então vamos lá? Bom, tem um vídeo que eu tô querendo fazer aqui há algum tempo, né? A gente vai falar sobre a principal estratégia para você conseguir lucrar na bolsa de valores e o porquê que essa estratégia é tão pouco divulgada e pouco difundida. Ela não gera lucro para as corretoras. É uma excelente estratégia, costuma se mostrar a mais lucrativa em todos os estudos já feitos, mas ela é extremamente impopular, do mesmo jeito que ela é uma boa estratégia. Então, antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já deixou aquele like na confiança antes do vídeo começar. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é dar uma olhada nesse artigo. A Fidelity é uma corretora norte-americana. De 2003 a 2013, então, a Fidelity decidiu conduzir um estudo com os investidores da corretora. E ali eles queriam observar qual deles tinha tido o melhor desempenho, né? Um estudo geral, observando grupos de investidores para ver quais deles tinham alcançado a melhor performance e o que dava para aprender com essa estratégia. E é muito interessante porque a própria Fidelity divulgou esse estudo e depois outros sites divulgaram, mas hoje em dia é muito difícil você encontrar o artigo original, ele não foi bem avaliado ali, nem internamente pela própria Fidelity, né? Tanto é que hoje em dia você tem dificuldade para encontrar os links originais do estudo, você encontra diversos sites se referindo ao estudo e você não encontra mais o estudo divulgado em vários lugares, porque o que ele mostra não é uma boa notícia para as plataformas de investimento de modo geral. Então, fazendo algumas pesquisas aqui, né, no Business Insider e tudo, eu consegui achar esse estudo que eu tinha me deparado com ele lá em 2017, 2018, não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi isso. Então, eles chegaram ali, conduziram esse estudo e o que eles perceberam foi que os investidores que melhor tinham performado na plataforma deles, eu vou deixar o link aqui dos artigos que eu encontrei, né, aqui embaixo para quem quiser ler, foram os investidores que já tinham morrido. É isso que é o mais chocante, né? Are the best investors dead, né? E é isso. Então, ou eles estavam completamente inativos ou eles estavam realmente mortos. Esses foram os melhores investidores da Fidelity ao longo de 10 anos. Com base nisso aqui, eu decidi conduzir, eu não sei se vocês sabem, né? Nem todo mundo deve saber, mas eu tenho minha própria plataforma de investimento, é a UVP Investimentos, né? Você pode, inclusive, criar uma conta nela se você quiser, tá? Aqui a telinha, é só clicar aqui no botão abrir conta e você já consegue fazer a abertura da sua conta aí. Vou deixar o link aqui embaixo também. E quando eu decidi fazer esse estudo ali, claro que sem uma metodologia específica, né? Simplesmente fazendo uma observação, eu quero me aprofundar nisso depois e abrir os dados para vocês, mas a gente tem muito pouco tempo de existência e a gente tem uma base de clientes também pequena, então não indica uma avaliação tão grande quanto a da Fidelity, por exemplo. A gente tem hoje 20 mil clientes, né? E a gente só existe há 2 anos e meio. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa ali dentro, o que eu tentei fazer na plataforma? Selecionar 100 clientes, né? Aleatoriamente ali, que tinham feito movimentações de venda todos os meses, pelo menos uma vez ao mês essa pessoa vendeu algum ativo, e selecionei 100 clientes que não venderam absolutamente nada ao longo de 2 anos e meio, que é o tempo que a gente tem de plataforma. Eu cheguei num resultado extremamente parecido com o da Fidelity. É incrível. Na hora que eu peguei, então, esses 100 clientes que fizeram pelo menos uma venda por mês e os 100 clientes que não fizeram venda nenhuma, eu cheguei num número muito interessante, né? Para você ter uma ideia, das pessoas que fizeram pelo menos uma venda ao mês, na verdade, 74 dessas pessoas tiveram algum prejuízo. E 34 dessas pessoas tiveram prejuízos profundos na carteira, né? Prejuízos muito relevantes. Das 100 pessoas que não fizeram vendas, somente 17 pessoas estavam com prejuízo. Olha a diferença gritante que a gente tem entre um dado e outro, né? É de se surpreender o que acontece aqui. E aí, por que então que, se esse é o número, se todo mundo sabe que essa é a receita, né? Que é simplesmente você fazer uma boa análise de ativos, comprar e esquecer, por que então que essa estratégia de investimento seria o buy and hold, o comprar e segurar, ela é tão pouco difundida pelas plataformas de investimento? Porque isso não dá lucro nenhum. Eu vou te falar, essa base também de clientes foi a base que menos me gerou receita. E não só por conta da movimentação, né, dos clientes ali, não é que a gente ganhe com o prejuízo do cliente, não tem nada a ver com isso. Mas quando você tem um cliente movimentando sempre, normalmente você tem uma maior incidência de taxas. E esses clientes que são muito fãs de bolsa de valores ali, que fazem grandes transações, eles geram também muito lucro para B3, porque são normalmente investidores que operam alavancada, etc. Na minha plataforma não tem esse dado, porque a gente não tem traders na plataforma, né? A gente não é um ambiente convidativo para traders. Então, esse tipo de cliente, eles não vão gerar um retorno significativo, que ficam comprados e segurados. Por quê? Porque se hoje em dia a gente tem taxa zero para ações, você compra e segura, onde é que a corretora vai ter dinheiro? No máximo, na hora que você fizer uma subscrição, existe ali, ou quando você entrar no IPO. É uma coisa bem baixa. E aí, é claro,
Investidores de longo prazo normalmente também investem um pouquinho em renda fixa. Aí você vai ter ali um spread, né, nas taxas ali da renda fixa e alguma coisa nesse gênero. Enquanto que um cliente que opera opções ou que mexe com todos esses outros insumos, alavancagem, que faz compra e venda, que aluga ações, esse cliente é extremamente lucrativo. Então, quando a gente vai observar o porquê que essa estratégia não é difundida, por que um estudo desse, por exemplo, jamais vai ser divulgado em larga escala, é exatamente por isso, né? E aí, complementando esse estudo, a JP Morgan, ela descobriu que 2/3 de todas as ações tiveram um desempenho, né, inferior ao índice Russell 3000. E quando a gente tenta entender o racional por trás disso, é muito simples o porquê que esses investidores têm um desempenho melhor, né? Imagine que a gente está enfrentando sempre volatilidade. O ideal para os investidores que fazem vendas mensais ali, que realmente estão tentando comprar na baixa e vender na alta, é que eles consigam fazer esse movimento. Então, eu vou comprar uma ação quando ela estiver abaixo do valor de mercado dela e, teoricamente, eu vou vender quando ela estiver acima do mercado. Só que em todo esse período, ele passa desposicionado e muitas vezes se posicionando erroneamente, porque você nunca sabe se está no topo ou se está na baixa. Então, você vai ficar tentando perseguir esse gráfico de alguma maneira. A chance de você errar e tomar dano é muito maior. Agora, se a gente tem, na média, né, dos índices, eles sobem ao longo dos anos, independente do Ibovespa, que mede muito mais o desempenho de um trader do que de alguém que compra e segura ações realmente, se a maior parte das empresas da Bolsa são as maiores empresas do nosso país e elas são lucrativas, o mais provável é que se você estiver comprado em bons ativos, a tendência é que no longo prazo você necessariamente ganhe dinheiro. Enquanto se você estiver se posicionando, entrando e saindo, a chance de você perder dinheiro, mesmo em uma empresa boa, é gigantesca. Você poderia ter perdido dinheiro na Apple, na Microsoft, no Google, nas melhores empresas do mundo. A bolsa sobe caindo, né? Ela sobe caindo. E é normal. Então, assim, se você sai toda hora das ações e entra de novo, primeiro, você pode estar comprando muito mais caro e vendendo mais barato, e outra coisa é que você está disposicionado de bons ativos que estão gerando valor, né? Então, a tendência é que você realmente tome mais prejuízo. Você acha que isso é só as corretoras que estimulam muito os investidores? As corretoras e a própria B3, né, que é a dona da Bolsa de Valores, ela também tem que estimular, porque é da onde vem o lucro dela, o grosso. Que tem muitos caras que se inspiram muito nos maiores investidores na bolsa, porque eles fazem gestão ativa de carteira, né? Os fundos de investimento fazem mais gestão ativa e os investidores gigantescos fazem poucas movimentações. Acho que assim, quando a gente vai pegar um Warren Buffett da vida, seria um investidor muito relevante, ou um Barsi aqui no Brasil, a gente vê pouquíssimas movimentações e muito pontuais, né? É muito mais de ciclos de mercado, é lógico, o Warren Buffett ele faz sim vendas, ele faz movimentações com informações muito maiores do que a que você tem, né? Então é lógico que o Warren Buffett, no grau que ele tem de relevância, ele pode ligar, bater o telefone, ligar num CEO e perguntar e aí, de qual que é, como é que tá a realidade disso aí, uma coisa que você jamais poderia fazer. E outra coisa é que ele entende bem dos ciclos de mercado, né? Então, quando ele se posiciona dentro de uma companhia aérea, ele fala, olha, agora eu vou ficar aqui. E aí, um pouco antes da pandemia ali, ou já durante a pandemia, ele vende aquela posição, mantém caixa gigantesco, e só dele entrar na empresa, muitas vezes ela sobe. A gente não pode se comparar, né, com esses investidores gigantescos. Então, talvez isso influencie um pouco, mas eu acho que o que mais influencia é a propaganda mesmo, o dinheiro pesado que é investido, para que os investidores acreditem que o melhor método é descobrir uma fórmula mágica de entrar na bolsa na baixa e sair na alta, né? Porque isso também é movido muito por filmes e pela história de vários investidores de sucesso que dizem ali que, meu Deus, eu comprei a empresa a tal lugar e aí eu vendi em tal lugar e as pessoas começam a procurar investimento porque querem grandes emoções. Agora, quando a gente vai olhar para isso mais profundamente, né, nem tudo são flores. O JP Morgan, por exemplo, ele fez um estudo e descobriu que 2/3 de todas as ações tiveram um desempenho aí pior do que o Russell 3000, que é um índice de mercado de ações ponderado, né, nos Estados Unidos, que é uma referência boa também aí para o mercado americano. Então, quando eles fizeram isso, 40% de todas as ações individualmente tiveram um retorno absoluto negativo ao longo de 30 anos. Então, a gente precisa saber escolher bem também. Não é só comprar e segurar qualquer porcaria. Então, assim, a maior parte dos retornos de mercado estão associados normalmente a pequenas ações ali, né, a uma quantidade específica. E aí, tem dois caminhos aqui. Quando você descobre esses dados, você poderia dizer, Raul, então, se eu não quero estudar, né, se eu não quero me dedicar a selecionar as empresas corretas, o que eu deveria fazer é me posicionar em um índice, né, eu posso pegar um S&P, eu posso pegar um QQQ e posso simplesmente comprar esse índice ali todos os meses que eu vou ter um bom desempenho pela média, que é o que você está me dizendo, que ao longo do tempo, se eu simplesmente comprar e esquecer, eu vou ter um bom desempenho. Com certeza, você vai ter um desempenho melhor que 90% do mercado, porque a maior parte das pessoas são levadas para a bolsa com a promessa de enriquecimento, e essas pessoas vão comprar e vão vender. Raul, fiquei com uma dúvida aí no que você tinha falado um pouquinho antes sobre a questão dos fundos. Você falou que eles fazem muitas movimentações. Se eu tenho uma cota daquele fundo, eu pago todas aquelas movimentações que o fundo está fazendo? Sim.
Você paga todas as movimentações. E outra coisa que pode acontecer também nos fundos, né? Que além disso, você tem a taxa de administração e taxa de performance. Então, no ano que o fundo performa bem, além do valor que você paga pela administração daquele fundo, normalmente no Brasil muito caro, 2%, você ainda paga também 20% em cima da performance. Então, naquilo que supera o CDI. Normalmente, nenhum fundo coloca, quase nenhum, né? Vamos falar, tem bons profissionais aí, mas quase nenhum fundo coloca. É um fundo de ações, então ele é um fundo que investe majoritariamente em renda variável e ele define que o benchmark dele, ou aquilo que ele quer alcançar, é o CDI. E que se ele exceder o CDI, que é o índice de renda fixa, que é a Selic, basicamente, se ele exceder o CDI, então ele ganha 20% em cima da sua performance. Agora, se eu opero de acordo com o Ibovespa, né, eu deveria, nos anos que eu vou pagar performance, deveria ser quando eu ganho do Ibovespa, né, se eu estou operando contra ações. E aí existem as críticas, né, diversas, porque alguns fundos falam, olha, a gente não utiliza o índice Ibovespa porque ele não é feito, ele não representa a pluralidade do mercado de ações brasileiro. Eu concordo, deveríamos ter outro índice, então, que medisse melhor para os fundos de longo prazo. Então, acaba que o investidor, muitas vezes, dentro de um fundo, ele, além de todas essas dificuldades que é o fundo ter uma gestão ativa, né, ficar mexendo na carteira demais e não seguindo uma estratégia de simplesmente comprar e deixar quieto, a maior parte desses fundos, portanto, perdem para o próprio índice que eles deveriam tentar bater. Então, eles perdem na maior parte dos anos. Você pode pegar qualquer pesquisa. Os grandes gestores de fundos são raríssimos, aqueles caras que realmente conseguem performar acima. E quando eles performam acima, não performam tão acima assim por conta dos altos custos, pelo menos no Brasil, né? Tem bons fundos? Tem exceções. Eu tô falando aqui generalizando, porque o mercado, no geral, ele é ruim. Além disso, você ainda tem problemas associados ao gestor, muitas vezes é um bom gestor, ele pode estar num fundo gerenciando muito bem, acontece uma crise, as pessoas começam a sacar dinheiro do fundo, ele tem que vender posições daquele fundo para devolver o dinheiro dos... Então, muitas vezes, os gestores, para não cair nisso, eles têm que montar posições que eles sabem que não são legais. Então, por exemplo, assim, olha, eu vou me segurar em Petrobras ou em outra empresa porque o investidor tem mais tranquilidade quando essa empresa está caindo, com a empresa grandona, ele fica mais tranquilo, o índice vai cair um pouquinho ali, do que eu me colocar em empresas ali mais arriscadas muitas vezes, ou que eu poderia manter na minha carteira, só que o investidor não vai aceitar porque essa ação oscila diferente, né? Então, eu tenho que me posicionar de acordo com aquilo que está se valorizando no momento para mostrar uma rentabilidade positiva para o investidor na época de sair os resultados do fundo. Então, isso aí é muito problemático, né? A gente nem estava falando de fundo aqui, mas isso aí é muito problemático. A pergunta do Evander é interessante. E a questão, então, que fica é, se você quiser ter um bom desempenho no mercado de ações, se você não está a fim de estudar, busque ETFs, tem administração baixíssima, às vezes 0,7% no mercado americano, às vezes 1% e sem taxa de performance, isso vai melhorar a sua carteira se você quiser fazer isso passivamente. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade, aplicar não só uma estratégia de comprar e segurar para o longo prazo, mas aprender uma estratégia de selecionar os melhores ativos com lucros consistentes, perenidade, eu posso te mostrar como fazer isso. Você vai acessar uvp.com.br, vai clicar no botão Faça sua análise de perfil e eu vou te ensinar tudo aquilo que você precisa fazer se você for aprovado nesse processo seletivo para se tornar aluno da UVP. Lembrando que se você se torna nosso aluno, você também recebe taxa private na nossa plataforma de investimentos, a UVP Investimentos, e você vai ter a mesma rentabilidade de renda fixa que é oferecida para clientes que têm mais de 10 milhões de reais investidos, é o chamado taxa private. Isso só existe para clientes que têm 10 milhões de reais no private banking ou em grandes corretoras, né? Então, realmente a UVP se paga de maneira muito rápida, não só te educando, como também te dando as melhores taxas aí que o mercado pode oferecer para você. E taxa zero para ações e fundos imobiliários, etc. Não gostamos de traders. Se você for trader, não abra sua conta, pelo amor de Deus, você vai ter trabalho, a gente não faz a plataforma para isso, não é compatível com um monte de coisa de ferramenta que você precisa, tá bom? Agora, se você chegou até aqui, né? Já foi lá na UVP, já fez tudo o que deveria fazer aí, já está, nesse momento, executando o seu formulário e fazendo a sua matrícula. Lembrando, se você for reprovado aqui na UVP também, mesmo assim a gente vai te dar uma lista de vídeos ali que pode te ajudar, né, enquanto você vai aprendendo ali. Então, é muito interessante. Agora, vamos lá. Se me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo, Wander, não consigo, hein? Cara que é novato nesse quadro, ele fica doido, né? Na hora que foi para fazer esse quadro, eu lembrei dessa música, e aí eu decidi cantar ela aqui uma vez, e aí acabou virando um Pinga Cá Dominga, um momento Pinga Cá Dominga aqui, né, e a gente sempre respondendo vocês aí, porque, cara, é o mais importante, né? Então vamos lá, vem aí a crise dos bancos, tô dentro e comprando, boa, né? Tem uma pergunta, se você tivesse a oportunidade de escolher uma pessoa na história da civilização para conversar, quem seria e quais seriam os assuntos? Caramba, pergunta profunda, né? Olha, se vale qualquer pessoa no mundo, eu acho que eu trocaria uma ideia com Jesus Cristo. Deve ser interessante, né?
Se não fosse possível, por ser uma entidade, eu trocaria uma ideia com Hitler só pra bolachar a mão na cara dele. Acho que seria bom, né? Furar o olho dele, dar uma mãozada nele. Seria interessante bater naquele velhinho bigodudo. Seria legal. Então, é isso. Mas gostei da pergunta. Profunda. Mas não tem como, né? Eu acho que todo ocidental gostaria de trocar uma ideia com Jesus Cristo. É o homem que influenciou tudo que a gente acredita. Agora, como é que eu ia falar com ele? É em hebraico que será que Jesus falava? É que eu não me pergunto. Jesus também. Mas ele encarnou como humano, por isso que daria pra falar. Não sei se quando ele estava na condição humana, acho que ele não falava todos os idiomas, não. Não, também Acho que não. O Morcatete2274 falou: Raul, te perguntar, você acredita que está em um bom momento para investir lá fora, nos Estados Unidos? Acha que lá cai mais ainda? Vendo o preço das stocks, estou com o famoso FOMO, né? Para quem não sabe o que é FOMO, é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar fora, medo de perder uma grande oportunidade, que é o que leva você normalmente a cair em grandes golpes, né? Olha só. Quando foi 2013, eu me lembro de ver o dólar a R$2 e alguma coisa e eu ter certeza que ele estava absurdamente caro, né? Cheguei a ver a 1,90 lá em 2013. Em 2014, quando eu comecei a investir lá fora, eu já achei mais caro ainda, que aí eu tinha pegado a 1,98, já fui ver, já estava 2,40, 2,50 quase ali. E assim sucessivamente. Eu comecei a investir e continuei achando o dólar caro. Hoje em dia, o dólar tá a R$5, eu continuo achando caro. Em 2015, 2016, toda vez eu achei o dólar caro. E aí eu descobri que o dólar caro é aquele que não tá no meu bolso, né? Eu descobri isso a duras penas. Venho comprando todos os meses, mas descobri que o dólar caro é aquele que tá fora do nosso bolso. Uma coisa que você sempre fala nos vídeos aqui também, a gente não pode fazer essa comparação com o real, né? Quantas moedas que a gente... A gente já teve 10 moedas, o Brasil tem histórico de hiperinflação na década de 80 e tudo. Então, quem ganhou o presente aí, né, foi o SCH, o Antes 777 e quem ganhou também o presente do último vídeo, deixe-me ver aqui, o Sou Eu, Július, ganhou também aí. Tá aqui o comentário para você poder pegar aí. E aqui também teve um comentário do Vitor Aguiar aqui. Cada aula que eu assisto da UVP, eu digo para minha namorada, se o curso terminasse nessa aula, ele já tinha se pagado. Digo isso desde o módulo 2. Então, só um exemplo para vocês saberem aí, né, o quão a UVP funciona, né? Isso representa mais a UVP que qualquer anúncio que eu possa fazer aqui para vocês. Olha isso, né? Se terminasse no módulo 2, já teria valido a pena. E a frase que fica para esse vídeo, para você que quer ganhar um prêmio no próximo vídeo é: até um bobo ganha mais que um trader. É porque é pra ser palavra, mas aí o YouTube vai me censurar. Até um bobo ganha mais que um trader. Beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.